eu preparei aqui uma exposição tentando realmente cumprir os 20 minutos, e o que eu estou chamando de o ultraliberalismo e a educação em tempos da pandemia, que foi o título que vocês deram para a aula. Então, eu vou fazer um preâmbulo geral e depois vou entrar mais no que está acontecendo nesse momento de quarentena e de orientação da Organização Mundial da Saúde, de quarentena em todo o país. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eles continuam implementando o projeto neoliberal em tempos de pandemia. Primeiro, a demora que eles mostram em aprovar medidas de proteção do Estado nesse momento de calamidade pública. Segundo, a proposta que eles mandam de R$200, que depois o parlamento aprovou com R$600, e a demora que foi pela implementação, não é, e que está sendo as dificuldades criadas na implementação dessa ajuda do Estado brasileiro às pessoas que hoje precisam de ajuda emergencial. Segundo, a evidência que ficou claro de como que reformas aprovadas anteriormente levaram a um aumento absurdo da informalidade no país. Logo nos 3 primeiros dias de abertura desse plano de pagamento de R$600, o credenciamento já tinha mais de 20 milhões de pessoas credenciadas. E até agora continua o credenciamento, né? Ele não fez nada até agora para proteger o emprego, ao contrário, não é? Ele edita, não é, nesse ambiente de calamidade, a MP 936. A MP 936 é uma afronta aos direitos trabalhistas coletivos, é uma afronta ao movimento sindical, e é colocar o trabalhador diante de uma situação de coação dentro da situação de calamidade que nós estamos vivendo hoje. E os empregadores com todos os direitos e chantagem na mão. Mesmo a liminar que o Lewandowski fez, de que exige pronunciamento dos sindicatos em 10 dias, não é? Ou coloca como necessária, é dúbia, porque todo o debate anterior diz o seguinte: passa a valer o acordo individual no momento em que ele foi assinado. Então, nós estamos vivendo uma situação muito grave, ou seja, eles mantêm a posição do Estado mínimo, mesmo diante da calamidade pública. Eles terminaram com o PIS e o PASEP numa canetada, eles estão mantendo, né, a tramitação da reforma administrativa. Não há dúvida de que eles estavam implementando uma ampla reforma da educação antes da epidemia. Eles desmontaram as secretarias de Educação e Direito, foi uma das primeiras medidas que eles fizeram depois do golpe. Atacaram os parâmetros curriculares da educação étnica e racial, que tem uma importância fundamental na história da educação brasileira. Retiraram os princípios educacionais de igualdade de gênero. Primeiro deslegitimaram, depois destituíram o Fórum Nacional de Educação e construíram um fórum governamental e privatista. Engavetaram a tramitação da lei do Sistema Nacional de Educação, colocaram a Secretaria de Regulação, que regula a educação superior privada, na mão de representante da Croto, criaram uma nova Secretaria de Ensino Básico, muito destituída de poder, e agora está na mão de uma pessoa que foi da Fundação Lehman, que é defensora da privatização da escola pública básica. Eles têm impedido a tramitação que regulamenta a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é uma luta antiga, né, do movimento educacional. Estão alterando o Sistema de Avaliação da Educação Superior, que mostrou, no último censo, que 60% das instituições estão abaixo da média 3 nas avaliações, sendo que 13% só tem nota 1. Criaram um grupo de trabalho através de uma portaria 953, né, que atrela a educação, volta a discutir o atrelamento da educação brasileira ao OMC, e estão trabalhando junto com o GT do Projeto Futuras.
Fizeram uma reforma do ensino médio, criaram a figura do notório saber, legalizaram a terceirização da profissão de professor, deliberaram uma base nacional comum curricular do ensino médio que acaba com a formação propedêutica, editaram uma portaria criando a possibilidade de cursos à distância para a educação fundamental e média, inclusive dado por instituições estrangeiras, mudaram a Base Nacional Comum Curricular e tiraram as referências de gênero e criaram uma base da educação infantil extremamente conteudista, se negam a implementar as metas do Plano Nacional de Educação sob o argumento de que existe uma crise e que os estados e municípios não têm recursos para implementar as metas do PNE, e mudaram a deliberação sobre a formação de professores, vinculando a formação dos novos licenciados à Base Nacional Comum Curricular, o que é rebaixar absurdamente a formação dos professores. Fizeram, reformas sindical e trabalhista e trouxeram muitas mudanças ao mercado de trabalho e também muitas mudanças no setor educacional. As reformas que ocorreram a partir de 2016 estão vinculadas a um novo modelo de privatização da educação. E as principais mudanças desse período no campo da regulação são as seguintes. Primeiro, eles têm defendido a autorregulação da educação privada, ou desregulamentação da educação privada. Na última reunião do Fórum Nacional da Educação, a irmã do ministro Guedes, que é hoje representante da patronal, de uma parte da patronal, principalmente de capital aberto, defendeu abertamente a desregulamentação da educação privada, ou o que elas têm chamado de autorregulação. Derrubaram as regulações da educação à distância e aprovaram um total de 40 horas de educação à distância para a educação superior. E eles possuem estudos que estão sendo feitos para transformar esses mesmos 40% na educação básica. Isso vai trazer enormes demissões, um número imenso de demissões na escola pública e privada da educação básica. E esse grupo que tem trabalhado na implementação da educação à distância no ensino básico é um grupo ligado ao capital aberto, porque esse grupo já tem não só material didático, como também plataformas prontas para atuar na educação básica pública e privada. Estão trabalhando para a apresentação de material didático padronizado, que diminui a formação dos alunos, dos estudantes, retira a autonomia da escola e do professor na elaboração do projeto pedagógico. E hoje não há dúvida de que eles aproveitarão essa realidade que tem nos colocado no trabalho remoto, na educação, seja pública, seja privada, como argumento para introduzir a EAD no ensino básico no Brasil, porque na educação superior ele já é uma realidade. Está em curso o que a gente chama de total privatização da educação brasileira. Eles querem a gestão privada, que já existe da educação pública, já existe várias experiências de gestão privada, com fundações privadas, vai ser a orientação federal. E devido à precarização do trabalho, se a reforma administrativa que eles estão trabalhando passar, teremos a contratação temporária em toda a rede pública e a exacerbação do que a gente chama de PJ e terceirizados na educação privada e na educação pública. Na educação pública, eles começam a atuar com empresas privadas oferecendo serviços de complementação pedagógica. Então, nos períodos em que não tem aula, nas escolas, já estavam atuando grupos privados nos períodos chamados livres, inclusive sábados e domingos nas escolas públicas. Esses grupos que trabalham com esse hora livre nas escolas públicas, eles têm trabalhado somente com mão de obra terceirizada, o que é uma forma, objetivamente, de terceirização do trabalho do professor. O livro didático, que era antes comprado pelo Ministério da Educação, através
de abertura de edital para editoras que trabalham com livro didático, hoje passou a ser construído pelo Ministério da Educação. Inclusive, elaboração de seu conteúdo com um grupo chamado de especialistas que tem um envolvimento ideológico conservador, né, nesse desenvolvimento de conteúdo. Eles estão trabalhando com empresas de editoração, inclusive a Croton, por exemplo, na editoração desses livros que estão sendo construídos agora no Ministério da Educação. A defesa das verbas públicas para a educação privada está cada dia mais forte. Nesse debate que nós estamos travando sobre o Fundeb, nesse debate que nós estamos travando sobre a permanência do Fundeb, né, já aparece a atuação de grupos privados tentando puxar verbas do Fundeb para o setor privado. Saiu na Folha de São Paulo uma colocação, né, da Fundação Iberê Camargo, dizendo o seguinte: o Fundeb tem que respeitar os artigos 213 e 209 da Constituição Brasileira, que dá à educação privada, né, o direito de atuar no Brasil. E, portanto, se nós estamos trabalhando com educação, nós temos direito das verbas públicas do Fundeb. Com a questão da precarização do trabalho, e sem licença maternidade, porque a maioria das mães que têm trabalho precário não tem conseguido manter a licença maternidade de 6 meses ou de 3 meses, está aparecendo o que a gente chama de trabalho informal no campo da educação infantil. Então, existe uma pressão para a criação de vouchers, não só para as conveniadas que já têm verbas do Fundeb, mas também a ideia de criação de creches domiciliares. Creches domiciliares em que uma mãe vai cuidar do filho da outra, e a educação infantil, que foi, desde da LDB de 96, considerada educação, e, portanto, não é só o cuidado com a criança, mas é também já fazendo parte da educação básica, vai passar a ser novamente um acolhimento do cuidar e não do educar. Ou seja, voltaremos para antes de 1996, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi aprovada no Brasil, trazendo a educação infantil como parte da educação nacional. O que eles estão chamando de mentoristas, que hoje atuam como em aplicativo, né, de transporte de crianças, eles estão chamando de mãe cuidadora aquelas que irão trabalhar em casa para cuidar das crianças ou dos bebês das outras. Isso vai trazer grandes consequências, não só para a saúde, como também para o desenvolvimento dos bebês, porque as pesquisas mostram que há necessidade de uma convivência, de um desenvolvimento especializado nessa fase da vida, traz consequências, ajuda, né, a melhorar a capacidade das crianças no futuro, né, e ajuda também as crianças a se desenvolverem na escola no futuro. A educação em prática, que é um programa do governo federal, que é um programa de ajuda às instituições de ensino superior privado, que hoje tem qualidade duvidosa, a atuarem no período da tarde, no período dos vagos, dando, né, trabalho para, fazendo atividade para as escolas públicas, no horário vago, com dinheiro do Ministério da Educação. O Futuro-se, que é um projeto também do governo federal, que é a privatização da educação e das pesquisas públicas. Hoje, mais do que nunca está claro a importância que existe, ou que tem no Brasil, no campo da pesquisa, a universidade pública e os institutos públicos de pesquisa. E é exatamente isso que o Futura se ataca. O Futura se pretende abrir a universidade brasileira para empresas de fins lucrativos, muitas, inclusive multinacionais, para desenvolverem com a inteligência brasileira suas pesquisas, que não serão mais de domínio público, mas que serão de domínio privado, utilizando não só o espaço físico das universidades, como também
o pessoal docente da universidade e os técnicos administrativos. Então, é um ataque à autonomia da universidade pública, ao seu papel social. É um retrocesso absurdo do ponto de vista da pesquisa e da ciência no Brasil. Uma vez que nós sabemos hoje, quem faz pesquisa e desenvolve ciência no Brasil são os institutos públicos e as universidades públicas, a sua grande maioria. Eles estão atuando também para modificar a pós-graduação no Brasil, né? Tanto no licenciamento de novos programas de pós-graduação, como também na sua avaliação. Nesse momento de pandemia, eles cortaram 6 mil bolsas de pós-graduação. Eles vêm cortando bolsas de pós-graduação desde o início desse governo. E agora, no meio da pandemia, eles cortaram 6 mil bolsas, né? Eles não só cortam bolsas, e esse daí foi uma medida 34, que a União Nacional de Pós-Graduação está lutando contra, como depois admitiram que foi um erro o corte de 6 mil, mas, na verdade, quando eles retomaram o número de bolsas, o corte foi na ordem de 13% das bolsas de mestrado e 20% nas bolsas de doutorado. Ou seja, estudantes que já estavam com bolsa perderam a bolsa, e novos estudantes não têm condição de fazer mais pós-graduação com a bolsa. Isso vai trazer grandes impactos à pós-graduação no Brasil e vai trazer dificuldades, não é, no desenvolvimento da pesquisa e da ciência, porque eles estão admitindo que não tem importância e que, portanto, determinados tipos de pós-graduação, principalmente das ciências humanas, não terão condições de continuar a existir. Existe um documento que saiu do Ministério da Educação, dizendo, por exemplo, que bolsas de estudos de doutorado e mestrado para a área de educação está sendo um desperdício de verba pública, uma vez que não continuamos com problemas de qualidade na educação pública e, portanto, de nada valem as pesquisas no campo da educação. Já foram várias as diminuições das bolsas desde que o governo Bolsonaro começou. E hoje, na verdade, está em risco a pós-graduação no Brasil. Além disso, nós temos a ampliação dos grupos de capital aberto na educação, que antes na educação superior já nadavam de braçada, agora estão atuando na educação básica. Eles estão atuando na educação básica no sentido de transformar a educação básica em vários tipos e modalidades de educação, desde educação básica para a alta elite brasileira até a educação básica que vai utilizar mão de obra terceirizada. Existe um grupo que está pressionando para a liberação ou legalização dos aplicativos para professor. Esse grupo é chamado Prof-E, é um startup educacional que promete suprir as necessidades de professores na rede pública, nas chamadas aulas vagas, e promete retirar as pesadas obrigações trabalhistas na contratação de professores da rede privada. Além disso, eles têm um projeto extremamente antidemocrático de criminalização dos movimentos sociais, de fim do protagonismo dos movimentos sociais, de desprezo ao diálogo da sociedade civil e de uma alteração ideológica no campo da educação, com a introdução de projetos como a Escola Civil Militar, que é um projeto antidemocrático de gestão e de educação, e também um movimento chamado Escola Sem Partido, que no mundo inteiro a ultradireita defende, e aqui no Brasil está sendo, não desistiram ainda de defender, apesar de algumas derrotas no parlamento, não é? E insistem em manter esse tipo de projeto. Na pandemia, o que a escola tem vivido? Durante a orientação, né, de suspender as aulas presenciais, que foi extremamente correta, essa orientação, algumas coisas ficaram evidentes. Primeiro, a importância dos professores. Assim, enorme o número de manifestações mostrando que, nesse momento de excepcionalidade, ficou claro o papel dos professores, né, da profissão dos professores, a importância da profissão dos professores. A segunda coisa é que ficou claro que os pais não são capacitados para cumprir o papel do profissional, que é um papel especializado e fundamental. E
e que a escola também ensina através da convivência. A falta de convivência social, a falta de relacionamento social tem trazido prejuízo na aprendizagem. A aprendizagem não é só passar conteúdo, a aprendizagem é a convivência, né? E esse momento tem mostrado a importância dessa convivência, não só entre os professores, entre os técnicos administrativos, mas também a convivência entre os estudantes que sentem falta da atividade social, que é fundamental. O que está ocorrendo, na melhor das hipóteses, não é EAD, e nós não devemos, na minha opinião, falar que existe um trabalho de IAD. IAD é uma coisa, o que está acontecendo hoje é o que a gente chama de trabalho remoto de apoio pedagógico, e a adaptação do plano anterior de trabalho ao trabalho remoto. Então, é uma adaptação diante da calamidade de um trabalho que é chamado remoto, que não é IAD, e jamais poderá ser IAD, sendo feito de uma hora para outra. O trabalho de IAD, quando ele é de qualidade, ele exige não só plataformas altamente capacitadas, como um trabalho previamente orientado. O que está sendo feito hoje no Brasil não é IAD, o que está sendo feito hoje no Brasil é o trabalho remoto de apoio pedagógico. A realidade e os relatos têm mostrado que aumentou consideravelmente o trabalho dos docentes nesse período e dos técnicos administrativos, porque eles têm que dar o suporte para o trabalho docente. Existe uma sobrecarga de trabalho para dar conta do preparo do conteúdo e do uso de metodologias. Existe enorme pressão dos coordenadores que estão exigindo aferição de conteúdo muito maior do que exigiam antes. Então, os professores, além de tudo, têm um número enorme de trabalhos para corrigir diariamente, o que não acontecia antes. Muitos professores não têm suporte de internet e nem equipamento para poder fazer o trabalho, assim como também muitos estudantes têm sentido dificuldades, porque, às vezes, dentro da casa só tem um computador, e esse computador está sendo usado pelo pai e pela mãe, que estão fazendo trabalho remoto, e eles não têm acesso, né, como deveriam, mesmo ao trabalho remoto. Muitos professores têm muito medo do desemprego, e eles têm medo, diante da dificuldade que estão vivendo, de dar conta do trabalho remoto, porque é de uma hora para outra, apesar de que algumas escolas têm feito treinamento, eles têm medo de que, com a volta do trabalho presencial, essa atividade que foi feita agora sirva de avaliação de desempenho num momento tão difícil como esse. Mesmo na educação privada, muitos alunos não têm computador e nem suporte, e as escolas não têm conseguido dar conta disso. Muito poucas escolas têm conseguido responder a essa necessidade. Na escola pública, essa situação é mais grave ainda, né? E nem o governo, nem nenhum conselho estadual estão absolutamente preocupados com isso. A preocupação está sendo em servir plataformas, inclusive da Rede Globo, mas que essas plataformas e aulas gravadas pela Rede Globo, por exemplo, não vão suprir o conteúdo planejado e não vão também dar conta de atingir todos os estudantes. E, além disso, você, para atuar no campo de mostrar ou levar conteúdo gravado de aula, principalmente esse tipo de aula feito pela Globo, que não tem interação, né, não garante absolutamente nada a aprendizagem. Também no ensino superior, apesar de que já existe EAD há muito tempo, as dificuldades têm sido grandes, tanto para os estudantes como para os professores, né? E nós temos que tomar cuidado exatamente porque no ensino superior, que a EAD já existe há muito mais tempo, nós temos muita dificuldade de regular as relações de trabalho. Imagine se essa realidade virá a ser o que nós vamos enfrentar na educação básica. Apesar do aumento considerável, do trabalho, existe uma pressão imensa devido à MP 936, que tem servido de muitos argumentos para a diminuição do salário e diminuição da jornada, e alguns argumentos são absolutamente falaciosos. O primeiro é de que o trabalho remoto exige menos tempo, e a realidade prova exatamente o contrário, exige muito mais tempo do professor, de que
na verdade, não é necessário cumprir nenhuma cláusula do acordo coletivo, então, muitas instituições estão dando férias sem nenhum pagamento, né? E alguns estão demitindo sem pagar nenhuma verba rescisória. E o Ministério da Educação, que criou um comitê da crise, não tem regulamentado em nada a realidade do trabalho remoto nessa realidade de pandemia. A única coisa que fez foi retirar a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mantendo a obrigatoriedade das 880 horas. A CONTEE, né, tem orientado os sindicatos a procurarem um patronal para impedir um prejuízo ainda maior com a PEC 936. A CONTEE tem participado de um encontro organizado pelo Ministério Público de Trabalho, com o Comitê de Crise do MEC e a patronal, para estabelecer parâmetros para esse momento de pandemia. E quais são as propostas que nós estamos levando, e eu já estou terminando. Primeiro, prorrogação por tempo indeterminado das atuais convenções e acordos de trabalho, até o final do período de calamidade. Então, é prorrogação por tempo indeterminado das atuais convenções. Estabelecer parâmetros mínimos nas relações de trabalho na prática do trabalho remoto. Garantia de salário e trabalho a todos os professores e auxiliares da educação privada e buscar, junto ao governo federal, fontes de recurso para apoiar a rede privada nesse período de calamidade, para que ela não demita e não retire direitos. Em relação à MP 936, a CONTEE tem defendido a obrigatoriedade da negociação coletiva e a atuação ativa dos sindicatos no sentido de acompanhar qualquer acordo individual que está sendo feito nas escolas. E marcar a posição da CONTEE contrária à EAD. Nós não devemos ser favoráveis à EAD na educação básica. Como disse o Adilson, né, o futuro pode nos trazer novas questões a serem debatidas. Uma delas eu já antecipo. Eles vão vir com a ideia de implementação da EAD na educação básica, tanto pública quanto privada. E nós devemos ser contra. EAD na educação básica, né, seja pública, seja privada, não vai trazer melhoria da qualidade, ao contrário, vai trazer demissão e um rebaixamento da qualidade da educação no Brasil, na educação básica. Então, são essas as colocações, espero ter sido clara.